Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Master's Talk, nosso cantinho aqui para falar sobre medicina e tirar as principais dúvidas no dia a dia. Mas hoje, eu já adianto que esse episódio aqui vai ser um pouquinho diferente, atendendo a pedidos. Muitas pessoas queriam saber um pouquinho mais da vida pessoal dos nossos entrevistados, onde eles fizeram faculdade, quais foram os principais desafios e principalmente aí um pouco de histórias sobre a carreira deles. E claro, a gente convidou cada um deles aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Quer saber quem está comigo agora? Espera só um pouquinho, logo depois da vinheta eu já te conto. Quem tá aqui com a gente, então, doutora Paula, mais uma vez, para contar um pouquinho dessa trajetória, uma trajetória longa, né? São várias especialidades. São mais de uma especialidade. Paula, como vocês já me conhecem, tudo bem? Como todo mundo tá? Então vamos lá, vamos começar, João. Disso tudo. O pessoal tem muita curiosidade para saber, né? Vamos começar literalmente pelo comecinho aí, medicina. Medicina é uma carreira muito bonita, muito linda, envolve muita coisa interessante, chama muito a atenção das pessoas, está completamente ligada aí com a existência humana, com a vida, com o cuidado. E eu queria saber o porquê da escolha da medicina, justamente por isso, vontade de cuidar do ser humano? Na verdade, verdadeira, eu acho assim, no começo, quando a gente tá tomando essa decisão, a gente é muito novo. Então a gente não tem noção nenhuma disso que você tá falando. Foi a primeira opção? Do que a gente tem noção hoje. Na verdade, eu ia fazer tudo menos medicina até o último ano. E assim, tive muita influência da família. Meu pai era pediatra, meu avô pediatra, então todo mundo médico, tudo. Mas eu falava que a última coisa que eu ia fazer era medicina. Mas eu tava ralando muito lá, porque a vida não é fácil. Né? Tudo. E perdida, não tinha ideia do que eu queria, né? E aí, minha avó, que não era médica, ela falava, você vai fazer outra coisa? Que você vai fazer medicina assim? Pra que você vai inventar não sei o quê? Aí eu falava, não, vou fazer arquitetura, moda, não sei o quê. Nada a ver com nada, né? Aí chegou perto do vestibular, faltava perto da inscrição, eu falei... Quer saber? Já que eu vou ter que estudar, vou estudar de acordo. Vamos fazer medicina, vamos ver. Por mais que não tenha sido a primeira opção, era uma coisa que você tinha muito contato no dia a dia, né? Sim, eu sempre me dei bem com pessoas, com relacionamentos, sempre gostei de conversar. Então, assim, quando você sai da escola, você não tem muita noção de nada. A gente é muito novo, a gente tem 17. Deixa eu ver o que é 17. O que é 17 anos de cabeça? Não tem ideia do mundo, entendeu? Então é difícil você falar assim, tomar essa decisão e estar certo do que você fez a escolha certa. E aí eu falei, bom, sei que é uma especialidade que eu vou cuidar de pessoas, eu gosto disso, eu sei que é uma especialidade que eu vou conseguir trabalhar, eu sei que é uma especialidade que eu convivo já nesse meio, então eu já tenho uma ideia de como funciona. E aí fui pensando, resolvi que eu ia fazer. E aí quando eu comecei, aí eu me encontrei, eu falei, realmente é isso que eu deveria ter feito mesmo. Deve ser encantador, né? E já gostei de cara mesmo, é encantador, né? O Auro falou que os primeiros anos ele não gostava muito não, que era muita teoria, muita coisa pesada, e ele queria essa loucura de logo atender, de logo pros ambulatórios da vida. Você sentiu isso no início da faculdade? Eu senti, mas não tem como você já sair atendendo, você precisa ter uma noção de tudo, você não tem noção de nada, né, João? Você chega... Na escola você aprende algumas coisas do corpo humano, tudo, mas quando você chega na faculdade, você vai aprofundar tudo do que se trata o corpo humano, do que se trata o ser humano. Você vai começar a aprofundar em tudo. Como é que você vai atender uma pessoa se não tem a menor ideia de nada? Então é necessário, assim, começo de faculdade de medicina, eu falo que é uma família que você forma, porque você fica milhões de horas dentro da faculdade, você fica até de noite lá, todo dia estudando e tal, isso desde sempre, então acaba que você forma uma família ali. Então apesar de eu ter feito faculdade em casa, na minha cidade, em Uberaba, eu morava em casa, você forma uma família à parte ali, porque você fica muito tempo com eles. E esse começo tem muita festa, aquele começo um pouco de bagunça, tudo, que você tá até você adquirir maturidade de você falar, tipo, realmente a importância do que você tá fazendo, né? E isso, com o tempo, você vai adquirindo essa maturidade, você vai vendo a importância de tudo aquilo que você tá aprendendo. A mesma coisa da escola, né? Exato. A gente sabe que é um curso muito concorrido, né? Como que foi esse período seu
de estudo antes da faculdade? Você fez cursinho, ficou muito tempo estudando? Como que foi isso? Na verdade, não fiz muito tempo, não. Então, assim, eu saí da escola e resolvi prestar medicina, prestei algumas federais, e em particular eu não tinha prestado até então. E aí eu resolvi que eu ia fazer cursinho em Ribeirão, que era uma coisa que eu já queria. Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Aí eu fiz 6 meses. E aí eu fiz 6 meses e fui chamado do vestibular que eu tinha prestado no fim do ano. Então, na verdade, eu acabei fazendo 6 meses... À toa. À toa, Não mas que à toa, estudava. mas enfim, né? Eu era estudiosa, eu sabia, eu fazia tudo. Eu estudava, eu passeava, mas eu sempre cumpria com as minhas obrigações, entendeu? E eu passei, e aí só que aí nisso eu tinha prestado uma única particular que era de Uberaba, porque aí eu falei, vou morar em casa, a faculdade é boa, a Uniub, a faculdade já tinha várias turmas formadas, está uma faculdade muito boa, e aí eu falei, então passei em casa, meu pai falou, eu consigo te ajudar. Falei, tudo bem, então vou fazer. Isso é muito bom, né? Porque de alguma forma você tá em casa, você tem aquele acolhimento da família, porque é uma universidade complexa, Sim. difícil, que você precisa horas de estudo, então ter o mínimo também ali de aconchego da família, de estrutura, ajudou bastante. Sim, também, ajudou bastante. E ao mesmo tempo que eu estava ali fazendo, meu pai era professor também na Federal, de Uberaba. Então, muitas vezes eu ia com ele acompanhar, mesmo no início da faculdade, para conhecer o ambiente. Então, eu frequentava a Federal ali para conhecer o ambiente e ao mesmo tempo que eu fazia faculdade, entendeu? Essa relação sua com o seu pai na medicina em si sempre foi muito próxima? Tipo, vou chegar, vou tirar dúvida em casa, No vou começo, conversar com ele? sempre. Não, na verdade, sempre. Até depois que eu acabei a pediatria, que eu ia dar plantão, aquele começo que ele é muito experiente, você tá adquirindo experiência, que você fica insegura nos primeiros plantões, tudo. Não, sempre me ajudava, sempre discutia com ele, falava, pai... eu tô fazendo certo, tá tudo bem, o que você acha, Eu ligava pra ele milhões de vezes. Que legal, isso é muito bom, né? Não, foi ótimo, porque assim, ele me ajudou a adquirir a experiência que eu criei também, entendeu? É na prática, não tem jeito. Depois que você sai da faculdade, você sai com toda a base, mas a hora que você pega ali, vou dar o primeiro plantão sozinha. Você vê tudo na faculdade, mas você não vê tudo ao mesmo tempo. Você vê tudo na teoria, mas na prática você não vê tudo. É porque na teoria é muito diferente, né? Quando chega na prática, a pessoa às vezes tem dificuldade pra explicar o que ela tá sentindo. Sim. E aí você tem que conseguir desvendar o que ela quer dizer a hora que ela tá falando ali. Deve ser muito complexo, né? Não, é complexo. E aí foi isso. E aí eu acabei fazendo a faculdade em casa mesmo, e ao mesmo tempo meu irmão fazia faculdade também em Uberaba e Seu irmão fez medicina também? fez agronomia. Agronomia. E é muito forte naquela região, né? Essa parte muito de forte. agro é muito... Ele trabalha... Meu irmão faleceu, tem 4 meses de câncer, né? Mas ele trabalhava bastante ali na região, porque aí tem bastante fazenda, ali é bem... o agro parte é muito de forte, agro é bem né? forte ali, sabe? E aí, quando você entra na faculdade, você já sabia que queria pediatria ou deve ser uma descoberta a cada semestre? Entramos num novo ponto, porque eu gostava de muita coisa. Então, cada coisa que eu passava, eu falava, nossa, eu gosto disso, nossa, eu gosto disso. Então, eu já passei no começo a achar que eu queria várias coisas. Geriatria, ginecologia, aí você começa a operar, você quer fazer cirurgia, aí você vai achando tudo. E aí, não, eu sempre achava, eu sempre gostei de tudo, né? Bem libriana, sem saber, tipo, tava... várias pra fazer opções. um pouquinho de será que cada dá pra fazer um pouquinho? Sair clínico geral. Que é bom também, né? Que é muito importante, Exatamente. aliás. A clínica, assim, todo mundo tem que saber, independente da especialidade que for seguir, né? E aí, eu peguei, em casa eu sempre convivi com a pediatria. Tem 2 pediatras em casa, né? E eu sempre gostei muito de criança, não tem jeito. E assim, quando eu comecei a passar na pediatria, eu já tinha praticamente certeza que, eu quero isso mesmo, eu quero a pediatria. Não adianta, é o que eu gostava, ano, mais ou criança. menos, que você foi ter contato com a pediatria? A gente começa, acho que por volta do 4º ano, você começa a ir em alguns postinhos, depois no 5º que você começa realmente a atender ali, a mão na massa, né? Mas antes, 3º, 4º, você já começa a ir nos postinhos, visitar a casa, então você já começava a ter um contato ali, sabe? 1º e 2º ano, pouco. A partir do 3º, 4º, você começa a ter esse contato de posto de saúde, que aí a gente ia em casa, tinha alguns atendimentos, mas era pouco, não tinha sempre a pediatria em si, sabe? Às vezes a gente visitava famílias, tudo. E aí, eu sempre gostei de criança na vida, assim, mesmo não só na faculdade, é uma coisa que eu sempre gostei. Curtiu. E aí,
eu decidi fazer pediatria, né? Mesmo vendo a loucura de meu pai, porque meu pai é daqueles pediatras que atende celular 24 horas por dia, qualquer hora, qualquer momento, dá muito plantão, ele trabalha bastante, tem muito paciente no consultório, então, assim, sempre vi aquela loucura e ainda assim resolvi fazer. Eu vou querer isso pra mim parece também. Que eu achei legal. E quando que... Como que funciona, né, esse quesito da faculdade? Então, são 6 anos de medicina, após os 6, que aí vai fazer a residência em pediatria, é isso? Aí você tem que prestar a prova para você passar na residência que você escolher. E aí eu tinha prestado em alguns lugares e eu passei em Sorocaba, na PUC. Que, coincidentemente, era onde meu pai se formou. Ele fez 6 anos de faculdade em Sorocaba. Então, tipo, tinha a casa dele lá que eu via, que eu morei quando eu tinha 2 anos. Então, tipo, eu morei em Sorocaba quando eu tinha 2 anos. Então, quando eu passei lá, a gente ficou muito feliz. Porque a gente sabe que é uma faculdade boa, a cidade é ótima. Tem uma memória afetiva com o lugar, uma memória afetiva. Energia toda. Então, foi bem legal. Aí eu comecei a fazer e adorei, porque eu amava a cidade. 2 anos. Mais 2. Agora são 3. Mudou pra 3. Quando eu fiz era 2 ainda. E aí são 2 anos, passei na prova, morei lá, foi onde eu conheci o Fábio. Foi lá? Que ele fazia anestesia, eu fazia pediatria. Na mesma e faculdade. Eles conheceram Pra quem não no sabe mesmo que tá hospital. acompanhando, a gente nunca comentou aqui, né? Mas a doutora Paula é a esposa do Dr. Fábio, anestesista, que tá sempre aqui com a gente também, tirando as principais dúvidas. Precisamos fazer um podcast com vocês dois, né? Tá bem sumido. Ixi, tá bem será que sumido. vai dar certo? Eu acho que vai ser sensacional. E aí foi lá que vocês se conheceram. E aí a gente se conheceu lá, aí eu me formei em pediatria. Aí nesse meio caminho... aquela decisão, vou atender pediatria ou vou fazer mais uma especialidade dentro da pediatria ou alguma coisa a mais. E aí entra a parte que eu comecei a pensar no que eu queria pra vida, assim. Eu queria ser mãe desde sempre, então assim, é uma coisa que eu já tinha na cabeça. Eu quero fazer alguma coisa que eu vou conseguir ter tempo para os meus filhos, eu quero fazer mais consultório, porque eu consigo me organizar para quando eu tiver filho. Então, eu começar a ter tempo. É um planejamento de vida mesmo, né? Tem que ser, porque assim, às vezes, especialidade cirúrgica, especialidade que é só plantão, por exemplo, neonatologia, eu sempre amei neonatologia, eu amava, assim, fiquei bem balançada de fazer neonatologia, só que eu já sabia que era uma vida que seria mais de plantão, e que talvez não era o que eu queria, entendeu? Mesmo os tais dos plantões à distância, você não descansa, porque a qualquer momento você tem que voltar pro hospital, né? Dificilmente tem plantão à distância, João. Hoje a maioria é presencial. Tem que ficar lá. A maioria. Então, assim, já é uma coisa que eu sabia. Então, assim, até quando eu acabei pediatria, eu dava plantões de neo, de sala de parto, que eu sempre gostei. Até há pouco tempo eu dava. Até ano antes do meu último filho nascer, eu dava plantão lá. Então, eu gostava muito. Só que aí E aí, assim, alergia sempre foi uma área nova. Então, é uma área que eu sabia que era nova. Eu já tinha algumas alergias, já tinha contato com esse mundo. E eu falei, gente, é uma área nova, está crescendo. Tem muita coisa nova, muita descoberta. É coisa nova o tempo todo. Então, é uma área muito interessante e que me pegou desde o início já da pediatria, assim. Então, meio que eu já acabei a pediatria sabendo que eu não ia ser só pediatra, que hoje em dia precisa bastante, que eu queria fazer alguma especialização. E aí eu fui prestar de novo a prova, né? E aí é uma segunda residência? É uma segunda residência. Mais 2 anos. Isso, aí eu prestei o HC de Ribeirão, eu passei, e aí fui fazer mais 2 anos de alergia. Em Ribeirão, a alergia é adulto e criança. Então, na residência, eu fiz as 2 especialidades. Tem algumas residências de alergia que são só pediatria ou só clínica. Onde eu fiz eram juntos. Então, atendi adulto e criança, eu me especializei para atender adulto e criança, né? Aí eu acabei, você faz a prova de título para você poder aprender a atender tanto adulto quanto criança, né? E aí foi na hora de abrir consultório que você toma aquela decisão. Vou atender pediatria, vou atender alergia de criança. Porque aí vira uma confusão, né? Eu estudei 10 anos, agora eu vou fazer o quê? Qual a área que eu vou ficar? Porque eu gostava muito de pediatria também. Só que assim, precisa muito de alergologista. Não tem muito pouco ainda, entendeu? Então eu parei e pensei. Aí na cidade tinha poucas e para adulto também tem poucos. Aí eu falei, então eu prefiro atender alergia adulto e criança. E a pediatria ficou ali nos plantões. Depois eu tava plantando pronto atendimento também por um tempo. Aí depois eu parei, depois que as crianças nasceram, vai ficando apertado. Aí eu continuei com os plantões na maternidade, porque sofri de deixá-los, mas
A gente tem que ir evoluindo e ter... Fazendo escolhas, né? E ter tempo pros filhos, porque agora é a hora que a gente precisa ter mais tempo também, né? Hoje você atende mais como alergologista ou mais como pediatra? Eu não atendo pediatria. Não atende? Não. Mas assim, atendo muita criança na alergologia. E sempre ajudo de uma forma. Eu sempre falo, eu não vou fazer puericultura. Eu acho que você tem que acompanhar com o pediatra. Mas precisar de ajuda com alguma coisa, tirar dúvida. Eu adoro falar de sono, eu adoro falar de alimentação. Então acaba que eu ajudo muito nessa parte. Às vezes tá com febre, não conseguiu encaixe no pediatra, me liga, eu tento ajudar. E vou fazendo assim. Acaba entendeu? sendo muito mais completo, né? Porque você acaba entendendo as duas áreas ali e atendendo de uma forma muito mais eficiente, né? Muito mais eficaz. Isso é muito legal. E outra parte, a pediatria, depois que você é mãe, é outra pediatria. Deve ser muito interessante, né? Porque impressionante. tudo aquilo que tá ali na prática é um pouco diferente do que... Parece que você sabe, mas como você não viveu aquilo, você nunca foi mãe. Então, você não sabe o que as mães passam, assim... Você vê, você tenta sentir, mas quando você está na pele... Você é outra pessoa. Na faculdade vocês não contam com a birra, com a irritação, com o tipo de criança. Isso aí você vai ter no dia a dia, né? Aí você fala, por que essa criança tá fazendo birra? Aí tem vários estudos de birra, tudo. Mas não adianta, quando você vive na prática, como que eu vou lidar com aquilo? Você tem muita mais facilidade de ensinar. É igual a questão do sono, assim. Muito difícil, até antigamente, até hoje. Você vê que os pediatras, às vezes, não sabem muito de sono. Às vezes tem que fazer, tipo, algum curso específico de sono para você poder orientar. E quando você vivencia aquilo, quando eu fui ser mãe, eu falei, vou fazer cursos de sono. Fiz alguns cursos e hoje, assim, sou outra pessoa sabendo sobre sono, até pra vale ajudar. Aqui pra gente um episódio aí sobre sono, que deve ter muita mamãe, muito papai, muito responsável sofrendo, né? A gente pode chamar um fazer pediatra. Fazer esse bate-papo junto aí, fazer né? um bate-papo de sono, porque... Eu gosto muito de falar de sono. O que te marcou na faculdade, assim? Tiveram coisas que te pararam? Você falou, caramba, que incrível. Tiveram coisas específicas, assim, descobertas? Teve, acho que, assim, o próprio relacionamento com as pessoas, eu acho, sabe, João? Porque eu sempre fui meio mais clínica, assim, a parte de cirurgia eu gostava, eu adorava também ficar lá no centro cirúrgico, aí você via as coisas que você nunca viu na vida, né? Mas a parte do conhecer as pessoas, conhecer as histórias, você passar os perrengues ali pra você aprender, porque assim, tanto na faculdade quanto na residência, você passa bastante perrengue na hora de aprender, porque tem hora que você tá sozinho, e você fala, meu Deus, tô cuidando de uma vida, e agora, o que eu vou fazer, entendeu? Essa responsabilidade é muito grande, né? É muito grande, é uma pressão grande, assim, e ao mesmo tempo que te faz crescer de uma forma, assim, assustadora, porque, tipo assim, eu sou responsável pela vida de alguém. Então, assim, eu tenho que saber, eu tenho que estudar. Não tem assim, não tô afim de estudar. Tipo, tá tudo bem se eu não estudar isso. Porque tem algumas pessoas que falam, hoje eu não tô muito bem, eu vou fazer de qualquer jeito. O seu de qualquer jeito pode matar uma pessoa. Não tem como fazer de qualquer jeito, sabe? Então, assim, te faz amadurecer bastante a medicina, sabe? Porque você precisa ter essa obrigação. E o que me marcou, acho que talvez esse crescimento, essa maturidade que a gente adquire. Relações, assim, a família que a gente cria é muito legal, sabe? Então, assim, a gente ter contato com uma família durante a faculdade que tá vivendo a mesma coisa que você, isso é muito legal, sabe? Deve ser bacana porque tem amigos espalhados pro Brasil inteiro, né? Porque é uma profissão um pouco nômade, né? Às vezes precisa ir num estado, muda, troca, muda de vida, vai fazer uma especialização em algum lugar, fica naquela cidade, naquele estado, né? E eu gostava muito de trazer as pessoas pra minha casa, porque eu era de lá, né? E quase ninguém era de lá, eram poucas pessoas, assim. Então, assim, a casa da minha avó, todo domingo eu levava minhas amigas pra almoçar, meus amigos. E sempre eu acolhia na minha casa, porque eu tinha casa, então, tipo, tava morando na casa do meu pai, então tinha gente lá pra trabalhar, pra fazer almoço, então, tipo, uma coisa que às vezes muita gente não tinha, eu chamava pra comer. Eu tinha carro, porque eu morava em casa. Ainda mais mineiro, que é um povo extremamente acolhedor, que adora receber com comida maravilhosa, domingo, né? Tinha 1 milhão de doce, 1 milhão de comida, todo mundo amava lá. Maravilhoso. Nossa, era o melhor almoço. A gente fala de criança, e até na minha área que eu trabalho no dia a dia, a gente trabalha rodando várias cidades e tal, e a gente vai calejando com algumas situações, alguns acidentes
acidentes, algumas situações que às vezes a gente no dia a dia acaba presenciando. Mas sempre que a gente fala de criança, mexe muito com a gente volta para a redação muito mexido. Tem situações dessas que você, durante a faculdade, se apegou muito, os primeiros pacientes, alguma coisa mais forte, alguma criança que mexeu contigo de alguma maneira, assim, alguma história que ficou marcada? Sempre tem, né, João? E assim, quando eu passei na oncologia, foi o meu ponto fraco, porque meu irmão já tinha tido câncer, agora voltou, tudo, mas foi meu ponto fraco. Porque eu lembro de um menino, de um adolescente que tinha quando eu passei, que eu visitava ele todo dia. E aí, teve um dia que eu cheguei e ele não tava lá. Tipo assim, morreu. E aí, isso pesa, sabe? E ele já era adolescente. Bebê é muito difícil, na neonatologia a gente vê muito. Então, assim, porque eles davam muito plantão em UTI. UTI já é um ambiente que acontece muita coisa ruim. Tem muitas coisas boas. Quando você salva, quando você vê que a criança conseguiu, aquele pituquinho de gente conseguiu salvar, nossa. É uma luta gigantesca, é uma né? glória, uma coisa, uma sensação maravilhosa. Mas a parte difícil é essa. Eu acho que com o tempo a gente fica um pouco calejado, a gente fica um pouco mais frio. Né? Até para você poder atender, né? Pra você ter calma na hora de atender. Então, assim, essa evolução também dessa frieza te ajuda na hora de salvar. Eu tenho uma amiga médica, muito amiga, que ela tem uma frase que eu guardei pra mim. Ela fala assim, gente, tem que tomar muito cuidado na nossa profissão, porque dó também mata. Sim. E uma vez ela recebeu uma paciente, uma criança que tinha queimado a palma das 2 mãos. E a enfermeira estava com muita dó de fazer asepsia, porque quem não conhece no dia a dia é muito traumático, né? Tem que esfregar muito, precisa tirar tudo aquilo que ficou de resto de pele morta, porque senão pode dar uma necrose. E ela falou que essa criança chorava muito. E a enfermeira falou para ela, doutor, eu não vou conseguir. E ela falou isso, olha, dó também mata. Então eu prefiro que essa criança chore agora enquanto eu faço asepsia, do que ela volte aqui depois de 2, 3 meses e eu tenha que amputar as 2 mãozinhas dela. Perfeito. Então essa relação deve ser uma relação difícil até calejar o profissional. Não, é um processo. Então, assim, tudo é um processo, né? Por isso que eu falei, a parte do amadurecer é muito importante e é o que me marcou, assim. Por exemplo, quando eu dou plantão de sala de parto, às vezes já tem alguma história, vai nascer um bebê com alguma deficiência, algum probleminha de coração, alguma coisa, um bebê que já vai nascer ruim. Preciso da equipe acompanhando ali e tal. Então, quando vai nascer, você já tem que tentar organizar a equipe, acalmar a equipe, falar, a gente vai ter que fazer isso, isso, isso. Porque às vezes, e acontece muito, nasce, começa todo mundo a chorar, um desespero. A própria equipe? A própria equipe. Então, às vezes, você tem que parar, você tem que ser o ponto forte e falar, gente, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Eu estou aqui, a gente vai cuidar, a gente vai fazer tudo que a gente puder. Tudo que estiver nas nossas mãos. Até porque entendeu? Muitas vezes você deixa a mãe apavorada, né? Nessa situação, às né? Às vezes a mãe não tá vendo, por exemplo, na sala de parto, entendeu? Tá. Só que sabe que, assim, por exemplo, a mãe já sabe que o neném vai nascer ruim, sabe? Se todo mundo desestabilizar, não dá. Coitada, a mãe que nem tá vendo. Ver todo mundo desestabilizado é muito difícil, sabe? Então, assim, você tem que ser o ponto forte pra você puxar a equipe. Porque eu acho que a gente está nas nossas mãos, entendeu? Então, assim, a equipe é fundamental, mas está nas suas mãos. Então, você tem que botar ordem no lugar. Aqui em Araraquara, tô me recordando aqui também, eu já gravei com uma mãe que perdeu a filhinha dela, nasceu morta, né? Eles dizem bebês que nascem em silêncio. E ela tem uma ONG muito bonita que fala sobre isso. Então, muitas pessoas, às vezes, minimizam essa dor, né? Mas nem chegou a conhecer o filho. Não, ela teve o filho, ela conviveu com o filho, ele esteve ali. Então, a convivência é muito antes do parto, como às vezes quem não tem essa experiência, né, o vínculo mãe ali começa muito antes. Talvez um dia trazê-la aqui seja muito interessante, porque ela já está fazendo cursos dentro de universidades de medicina para explicar para esses médicos justamente isso que você está passando aqui, porque acho que com o tempo é importante o médico saber lidar com essa situação para que a mãe possa também absorver esses tipos de intercorrências que acontecem da melhor forma possível, né? Se é que tem como, né? Sim, e eu acho assim, sempre que tem uma gravidez de risco, já é fundamental o acompanhamento psicológico, entendeu? A gente tá mais acostumado a tudo. E aí é outra coisa que a maternidade muda a sua cabeça. Já fui mãe, eu sei cada coisa que ela tá sentindo, entendeu? Então eu sei... Aliás, eu dava plantão grávida, né? E já aconteceu de morrer bebê comigo grávida. Então, esse bebê nasceu muito ruim,
Fiquei muito tempo tentando reanimá-lo, mas estava muito grave, não teve jeito. E eu estava grávida. Então, assim, imagina a sua cabeça. Mas você não pode deixar a peteca cair. Fui lá, assim, até o fim, firme e forte. Um monte de gente chorando, porque, tipo, ai, a doutora tá grávida. Gente, não é eu agora o foco, não... Preciso cuidar do bebê, não tô pensando em mim agora, entendeu? Mas aí, depois que passa tudo, você se enxerga como mãe, você se coloca no lugar daquela mãe. Então, aí é que a maternidade também mudou a minha cabeça na pediatria mais uma vez, entendeu? Esses primeiros plantões, quando sai da universidade, acho que é no 5º ano que vocês começam a ficar internos? É, no 5º ano. Que deve ser um momento também muito difícil, né? Porque aí você tá ali na teoria, da teoria você vai pra prática mesmo, e são horas e horas, é exaustivo, né? O pessoal fica... praticamente internado mesmo dentro do hospital. Como que foi esse período pra você? No internato a gente dava muito plantão, na residência eu ficava 48 horas. Direto no hospital? Direto, entendeu? Mas assim, eu achava bom, sabe? Porque é onde você tá aprendendo, não tem jeito. E no começo, assim, a gente sempre é supervisionado, né? A maioria das vezes já aconteceu de ficar sozinha ali, às vezes na residência, tipo... Você tá sozinha, você que lute. Meu Deus. Mas aí eu sempre dava um jeito de chamar ajuda quando precisava. Aí no seu caso, entendeu? Como tinha médicos na família também, isso acaba facilitando num momento de desespero. Tipo assim, eu tenho recurso. Eu peço ajuda. Mas assim, quando você tá no hospital, você tem que aceitar ser humilde pra pedir ajuda, tudo. E quando você tá no internato, que você vai pra parte prática, você começa a ver tudo, né? Aí é o que você falou, queimado, acidente. Aí você começa a ver várias coisas difíceis. Mas você poder ajudar aquela pessoa, tipo, é uma sensação que não dá pra explicar, entendeu? Um outro amigo médico meu dizia isso. Ele falava assim, a gente tem que pensar que a gente tá lá pra salvar uma vida. Exatamente. E que muitas vezes tá numa situação que é mais fácil essa pessoa partir do que ficar. Então eu não vou ser culpado... Se eu fizer tudo aquilo que eu sei, tudo que eu posso colocar de dedicação, o fato dela ter partido. Então, eu não posso ficar mal cada vez que eu perder um paciente. Eu tenho que me segurar naquele se eu conseguir reverter. Exatamente. E acho que é bem isso, né? É você fazer o seu melhor, fazer o que você puder por ele, entendeu? E, às vezes, infelizmente, a gente perde as pessoas, mas com a consciência de que a gente fez o que a gente podia, tudo que podia ser feito ali. Acho que por isso a importância de ter a noção da responsabilidade, da importância daquele estudo e daquele internato, de tudo ser feito da melhor forma possível, Exatamente. Né? Então, assim, aí... E nisso, eu acho também que quando você começa a colocar a coisa em prática, você vai vendo mais ainda a importância de você estudar, entendeu? Você fala, eu preciso saber. Não tem como. Como é que eu vou salvar alguém se eu não souber o que eu tô fazendo? Pelo menos coisas específicas, né? Você não precisa ser o melhor cardiologista, mas tem que saber o que mata. Não, então, eu olhei o eletro aqui, assim, eu tenho que saber como que... Então, né? mas aí você tem que saber a clínica médica, entendeu? A clínica médica e a pediatria geral ainda entra mais específico, mas a clínica médica, em geral, você tem que sair da faculdade sabendo, independente do que você vai fazer depois. Não adianta você saber só pediatria. Você tem que sair um clínico. E todo mundo sai clínico. É uma coisa que muitas vezes eu já pensei, eu acho que é complexo, é que muitos profissionais, eles saem da universidade, como a gente está falando aqui, muitas vezes ainda inseguro com algumas situações, e eles vão para os lugares mais complexos, porque você recebe ali muitas vezes um acidente, um trauma, uma coisa muito grave, e aí você tem que ter a experiência. Na maior parte das vezes, quando os médicos começam a ficar experientes, eles vão para os consultórios e chegam novos médicos para fazer essa carreira. Então é um lugar que para vocês que estão chegando ali... É complicado administrar isso tudo, né? É complicado, mas a gente acaba que quando sai da faculdade é quando você tá fresquinho, sabendo de tudo, entendeu? Então, você sabe atender um trauma, você sabe atender um infarto, você sabe atender tudo. Depois que você se especializa, vai deixando algumas coisas, porque você não lembra mais como fazer tudo e você se especializou. Mas aí tem especialidade de urgência, tem especialidade de clínica, tem essas especialidades também, entendeu? Mas quando você sai da faculdade, acaba que você sai fresco, entendeu? Então você sabe bem, você tá muito ali engajado, você quer dar plantão, e se você quer dar plantão, você tem que saber o que você tá fazendo, entendeu? Não adianta, vou dar plantão pra ganhar dinheiro, que é como a gente vê muito por aí. Não adianta nada.
E aí as pessoas morrem, e aí você faz o quê? O que vira o dinheiro? Nada, né? Sério. Não, e aí o dinheiro não vira nada, o médico muitas vezes fica queimado no meio clínico e... E hoje a gente ainda vê muitas pessoas fazendo medicina por dinheiro. E não façam isso, porque hoje a medicina não é igual antigamente. Então, assim, hoje a medicina não, dá dinheiro. Então, você tem que fazer porque gosta. Então, sabendo que você vai passar por tudo e que você gosta daquilo, você está feliz fazendo aquilo, você está feliz cuidando das pessoas. Independente da especialidade, como você vai fazer isso. Muita gente fala assim, nossa, é um curso muito difícil, é o curso mais difícil, é muito difícil. Realmente é muito complicado, é muito difícil? É muito ou difícil, quando você tá mas lá dentro, não é coisas... impossível, né? Não é assim, é difícil, mas você tá aprendendo, você aprende qualquer coisa. Se eu entrar num curso de direito, provavelmente eu vou achar muito difícil. Decorar 300 milhões de leis, de coisas, eu vou achar impossível. Se eu entrar num curso de matemática, eu já não lembro mais muitas das coisas mais complexas. Algumas fórmulas já foram. Então eu vou achar bem difícil também, entendeu? Então eu acho que tudo ali você sai da escola e você vai aprendendo conforme você tem capacidade também. Então, assim, é difícil porque demanda muito de você, mas não que você não possa aprender tudo, entendeu? Nesses plantões todos, chegou a dar muito plantão, de ficar muitas noites em hospitais, em plantões muito grandes depois de formado ou não? Foi mais para especialização? Não, eu dava plantões grandes, mas até assim, eu dava uns plantões próximos a Uberaba, numa cidadezinha, eu ficava tipo 3 dias, 4. Mas era um plantão tranquilo, assim. Eu já tinha um hospital na cidade, mas não tinha muita coisa, sabe? Era uma cidadezinha pequena, então não tinha muita coisa, então a gente ficava, às vezes, a gente lá, conseguia descansar. A hora que tinha paciente, a gente sempre atendia, nunca fui de ficar dormindo enquanto tinha paciente, então assim... Porque também tem esse mito, né? Tem médico que dorme a noite inteira. E assim, não é assim. O médico também não dorme. Aí o médico não dorme, vai fazer só cagada porque não dorme, entendeu? Exato. Então aí as pessoas também não têm... Não, consciência de algumas coisas, né? Então, assim, médico também não pode comer, tabu, né? Não pode comer, almoçar, não pode jantar. Então, assim, é bom senso, lógico. Tipo, claro. Uma fila de 300 mil pessoas. Você não vai lá deitar. Eu não vou deitar, entendeu? Mas, assim, às vezes tem que dividir pra eu descansar um pouco. Você vai fazer um plantão de 12 horas noturnas, que é geralmente o mínimo. Normalmente ali. tem mais de um médico em plantões, Normalmente né? tem, Então aí você reveza. Se tipo, tiver uma urgência, aí todo mundo... meia hora, vou descansar, entendeu? Então, assim, tem que ter esse bom senso pra pessoa ter condição física, psicológica de cuidar de outro, entendeu? Porque senão você pega um plantão lotado, vai atendendo, a cabeça começa a bugar, se você não parar, tipo, 5 minutos pra você colocar a cabeça no lugar. É o que a gente tá falando, a responsabilidade. Então, exatamente, assim, você tem que estar bem pra atender alguém. E ninguém tá bem trabalhando 12 horas ininterruptas. Exatamente. Né? Mas às vezes é difícil as pessoas entenderem isso. Tem esse tabu aí, né, de médico, não pode fazer nada, tá? Só que tem que pensar nisso, né? Claro. Quando você tá muito cansado. Tem alguma história engraçada, alguma história que te marcou de plantão? A Auro contou pra gente aqui que uma vez saiu as histórias dele são ótimas. Uma vez ele falou que tava de plantão e aí escutou um tiro, saiu uma briga lá na frente, o povo atirou, ele saiu correndo e o pessoal se escondendo embaixo de lugares, assim. Tem alguma coisa específica plantão, que te lembra? Eu me lembro coisas difíceis, assim, Tá. assim, que me marcaram, sabe? Acho que não deve nenhuma história, assim, de talvez Muito diferentona, ter sido não. engraçado, que eu me lembre. Eu me lembro agora, não tinha muita coisa. Mas é assim, chocavam esses casos pesados, sabe? Quando em Sorocaba, né, muito acidente, nossa, então assim... Acidente de rodovia é mais difícil. Moto, todo dia tem acidente de moto, é muito difícil, nossa. Então assim, eu acho que o que me marcava mais era essa parte difícil, sabe? Mas assim, já... Teve bebê nascendo em ambulância. Chegou a dar plantão em ambulância coisas. também, SAMU? Eu dei pouco tempo. E na faculdade, né, também. Na faculdade a gente também. dava plantão no SAMU. Era um pouco tenso, assim. Deve ser bem diferente você não também, né? sabe o que você... Tipo assim... Não, de todo jeito você não sabe o que te espera. Mas assim, você vai na casa da pessoa, né? Dava um pouco de medo, assim, né? Onde eu tô indo, né? E aí, normalmente é um atendimento que na maioria das vezes é um atendimento com plateia, né? Porque quando o paciente chega pra você dentro do hospital, ele vai pra um lugar específico para isso. Você tá numa sala de urgência, você tem equipamento para estabilizar, você tem medicação para pedir, você tem auxílio da equipe. Ali não, muitas vezes você desce com uma malinha e dentro da casa da pessoa. E aí todo mundo fica em volta esperando. Agora a doutora salva. E muitas vezes... E muita gente, todo mundo nervoso, todo mundo às vezes gritando, chorando. E na rua a mesma coisa. Às vezes quando é atendimento na rua...
um monte de gente, e assim, é difícil mesmo, tem essa parte. Então, no hospital, você consegue organizar melhor, porque acho que a equipe está organizada. No SAMU, a gente tem 2 pessoas para fazer várias coisas e um monte de gente. Às vezes você tem que ficar até contendo as pessoas, entendeu? Então, o plantão do SAMU era emocionante. Eu já vi casos aqui de colegas que trabalham no SAMU de ter que colocar o paciente dentro da ambulância, andar 2, 3 quarteirões, parar a ambulância para prestar o atendimento. Porque muita gente acredita assim, o SAMU tá lá para ser rápido, para levar correndo. Mas às vezes os 15 minutos para o paciente chegar no hospital, ele não vai resistir, ele vai morrer. Então você precisa fazer uma intervenção no local. Mas muitas vezes as pessoas que estão ali tá demorando demais para sair a ambulância daqui. Mas não tá demorando porque vocês estão batendo papo lá dentro. Né? É justamente porque os primeiros atendimentos, que são os mais importantes, estão acontecendo ali, né? Sim, os bastidores são outros, né? Igual dentro do hospital. E assim, o atendimento dentro do hospital é o que você falou. Tem tudo ali, bonitinho. Assim, é pra ter o medicamento já ali em mãos. Você já liga, já avisa, ou alguém liga, tá chegando uma criança assim, assado e tal. Eu gostava de urgência bastante também. Foi por isso que eu falei, a neonatologia e UTI eram coisas que eu pensava, porque eu gostava bastante de urgência, gostava dessa emoção ali, dessa adrenalina, na verdade, né? E a adrenalina com criança deve ser ainda mais complexo, né? Porque você entubar um adulto é uma coisa, um bebezinho recém-nascido deve ser muito mais complexo. Mas não é mais difícil, sabe? Não é mais difícil? Não é, porque é mais molinho, sabe? É mais difícil às vezes você enxergar tudo. Adulto é mais rígido, às vezes é mais difícil, mas assim... E às vezes ele também tá num estágio ali de estresse tão grande que contrai, né? Aí você precisa aplicar alguma coisa pra relaxar a musculatura. Então essa questão de entubar, essas coisas, não é... E assim, é prática, né? Isso é prática. Então, quanto mais quem faz UTI... Quem deve fazer isso muito bem é o Fábio, né? Porque anestesista entubam todos os dias. De olho fechado, né? Todo dia, né? Nossa, muito bacana esse tipo de conhecimento para entender, porque muitas vezes você vê o médico só ali no consultório, mas a gente está fazendo isso, conversando com vários que estão aqui com a gente, e cada um tem uma história diferente, uma coisa diferente para contar, isso é muito legal. Inclusive na alergia, né? Na alergia eu já vi muita coisa acontecer ali de paciente fazer reações graves ali, e deficiências de imunidade muito importantes. Então, essa parte da alergia também já vi bastante coisa, né? Pacientes fazendo anafilaxia na sua frente. Às vezes você tá fazendo um teste. Nossa, é verdade, porque às vezes... Ou aplicando uma imunoterapia, o paciente reage ali na hora, então... E aí você tem que reverter na hora. Não dá tempo, né? Adrenalina na hora, não dá tempo. Mas normalmente a gente faz tudo dentro do hospital, tudo na residência, porque já tem tudo ali, né? Preparado. E dentro do hospital já pegou caso de pessoas que chegaram com crise alérgica e tal, que não sabiam? Na verdade, lá a gente não ficava em pronto atendimento no HC. Tá. Então, o paciente já ia depois no ambulatório com a história para investigar. Mas acontecia de, às vezes, a gente estar fazendo algum teste de provocação ou uma imunoterapia, fazendo algum procedimento e o paciente reagir naquele momento, entendeu? Mas esse já tá pegando no início, entendeu? Já reagiu, você já tá ali, vai fazer adrenalina, você já tem tudo preparado, o paciente fica bem, porque você já agiu no início, né? A adrenalina é intramuscular ou normalmente? É intramuscular, na coxa, geralmente. Na coxa, que é um lugar mais vascularizado e é mais rápido para voltar. Poxa, e a melhor coisa para alergia nesses casos é a adrenalina. É o que salva é a adrenalina, não tem... E volta 99%, 100% ou tem o risco de nem a adrenalina funcionar? Não, aí tem que deixar... Tem risco, às vezes, você ter que repetir a adrenalina. Mas isso, normalmente, a gente já faz adrenalina, antialérgico, corticoide, tudo junto ali, entendeu? E aí tem que deixar em observação, porque corre o risco de você precisar de adrenalina de novo. Existe alguém que é alérgico à adrenalina? Porque existem pessoas alérgicas a vários tipos de medicamento. Existe alergia a tudo. Eu nunca vi. Porque aí ferrou, né? Eu nunca vi. Não sei de caso, mas deve existir, porque tem alergia a tudo. Imagina, você vai aplicar adrenalina pra salvar ele alérgico à adrenalina, vai aplicar o quê? Eu rezar. Nunca vi. Deve... Mas deve ter, tem alergia a tudo, deve ter. Vou até depois. A gente tava até conversando essa semana. Pesquisar se tem algum caso, viu, João? Porque deve ser muito interessante, né? E muito difícil de tratar, assim, caso a gente tava conversando essa semana, tava conversando com um infectologista sobre esse super fungo que apareceu agora, né? Que é um fungo que não existe medicação para tratá-lo. Ele é resistente a todos os antifúngicos, assim. E aí ele tava falando sobre a dificuldade nesse caso, porque ele reage de uma forma que você não consegue tratar, você faz um tratamento esperando um retorno, uma coisa meio que paliativa, mas torcendo para que o paciente consiga, de alguma forma,
reagir bem àquilo, né? Sim, E eu acho que muitas vezes dentro da alergologia você tem essa preocupação. O paciente às vezes está longe, está num lugar que ele não vai conseguir chegar a tempo e... Então, e aí você sempre tem que orientar. Paciente que já teve uma reação, é aquela história que a gente já até conversou, de ter que ter uma adrenalina com ele. Com ele sempre ali. Poder salvar, né? Tem alguma história engraçada de alergia? Porque a gente tá falando de alergia a tudo, né? Então, de pessoas que muitas vezes você recebeu que... Já tive eu tenho alergia... que eu já ouvi. Não foi nem no HC, foi quando eu fui fazer um estágio. Teve alergia nas relações sexuais, assim, às vezes tem alergia ao esperma, às vezes eu já ouvi falar do preservativo, mas ao espermatozoide? Pode ter ali. Então, assim, tem alergias, assim, engraçadas, alergias alimentares que eu nunca tinha visto, gergelim, mas que depois você vai vendo outros casos, mas as primeiras vezes que você vê, nossa, tem alergia a gergelim, nem como gergelim, mas tem algumas culturas que comem bastante gergelim, os árabes, tudo, né? Eu conheço pessoas que têm alergia a abacaxi também, que eu nunca tinha visto, é normal? Tem bastante, é normal. Porque eu falei, gente, abacaxi, uma fruta específica. Frutas, em geral, existe até bastante casos, E outro dia também eu tava conversando com uma pessoa que tem alergia a alguns tipos de carne de porco, não é tudo. O bacon, ela pode, mas a outra parte do porco não pode. Eu falei, gente, mas dá pra ter alergia de uma parte do porco sim, de uma parte do porco não? Mas aí normalmente às vezes é conservante, às vezes é coisa que coloca. Por exemplo, bacon. Bacon não é só carne de porco, tem milhões de conservantes, sal e não sei o quê. Então, assim, às vezes é alergia até do conservante. Até falando um pouquinho de mim, eu descobri alergia à manteiga de cacau. Eu usava manteiga de cacau com muita frequência. Um dia eu usei, minha boca inchou demais, deu um abscesso aqui, ficou... fez um caroço. Eu precisei ir ao hospital drenar. E aí, depois, outras vezes, eu falei, não deve ter sido isso. Passei, ela começa a queimar, ficar vermelha. Eu falei, não, então vou parar. Não pode usar. E você usou a mesma? A mesma. E aí, hoje, hidratante labial, a gente fala muito com a doutora Flávia sobre a importância de usar quando a boca resseca. Eu tenho que olhar a fórmula pra ver se não tem manteiga de cacau. Se tiver a manteiga de cacau. Mas o chocolate você nunca teve problema? Nunca tive problema. Será Às vezes também é algum componente. Um componente ali deles. Vamos testar. Tem que testar. Bom, a gente já tá chegando pro final, me avisaram aqui, a gente fica com um ponto, o pessoal vai comentando com a gente quando vai dando tempo. Como sempre, o papo é muito bom. A gente ficaria aqui mais umas 2 horas, né, doutora? Sempre, conversando. Né? A gente falou, né? Vai dar tempo. A gente sempre tem assunto pra ficar aqui 1000 anos. Porque o pessoal não sabe, mas assim, a gente começa a bater papo aqui uns 40 minutos antes de começar, e o pessoal da técnica vem chamar a nossa atenção que já tá na hora de gravar, e a gente grava, termina de gravar, continua falando enquanto eles montam, né? E aí chama atenção pra que a gente tem que parar. Tem que parar e ir embora. Tem alguma coisa que eu não falei dessa parte da carreira que você, de repente, marcou muito pra você, que seja bacana a gente conversar, ou falamos sobre tudo? Acho que foi tudo, João. Acho assim, essa experiência da medicina, da escolha. Então, a gente tem que sempre pensar nas escolhas, pensando no seu objetivo de vida. Claro que a vida muda, seus objetivos vão mudando, mas no início você tem que pensar o que vai ser, o que você gosta, obviamente, primeira coisa, e o que dentro do que você gosta vai adaptar à vida que você quer, como qualquer profissão, na verdade, né? Para quem está acompanhando a gente aqui, muitas pessoas já são médicos, já são formados e acompanham a gente, comentam lá nas redes sociais porque interagem bastante. Outras pessoas são muito curiosas por conta da profissão. Muitas querem prestar vestibular, querem entrar em medicina. Qual dica fica para essa pessoa? É difícil, mas se dedique. O que a gente pode deixar de conselho? É difícil, tá cada vez mais difícil, mas ao mesmo tempo abrindo muita faculdade de medicina. Então, acho assim, sempre avalie a procedência da faculdade, porque você precisa sair bem informado para sua vida. Então, assim, faz toda a diferença a escolha. Então, saber se você está fazendo uma faculdade boa. Estudar. Eu acho que também, assim, eu sempre fui da opinião que tudo que você faz muito e fica só pensando naquilo também não dá certo. Então, eu acho que você tem que ter o seu tempo de descanso, mas estudar. Focar naquilo, mas ao mesmo tempo ter o seu período de descanso ali pra cabeça, porque eu acho que isso também é importante. Show de bola. Podemos encerrar então? Sim. Obrigado mais uma vez, viu, doutora? Por nada, João. Até mais. Até a próxima. É isso. Até a próxima. E com certeza a doutora Paula vai estar aqui com a gente de novo, porque vocês pedem nas redes sociais, principalmente esse período agora que está esfriando um pouquinho, muda a temperatura. O que aparece de gente perguntando lá em relação a isso, como por conta da imunidade, por conta de alergias, enfim, a gente vai estar por aqui e pedir para vocês continuarem interagindo com a gente. Então, mudou a temperatura aí, criou uma dúvida aí, manda pra gente, né, doutora? Pode mandar. Vai mandando pra cá. Podemos fazer um episódio de alergias ao frio, Vamos? né?
Combinado? Vamos, combinado. É isso então, pessoal. Eu agradeço vocês mais uma vez aqui por estar acompanhando a gente no podcast. Siga a gente também nas redes sociais. É um canal para a gente conversar, para a gente tirar dúvida, para a gente trazer sugestões de programa e também de perguntas. Aciona o sininho aqui no YouTube, que é uma forma também de você receber os nossos conteúdos. Eles, assim que são postados, aparecem como favoritos para vocês, para não perder nenhum dos nossos podcasts, porque os assuntos aqui sempre são extremamente interessantes e com profissionais gabaritados, né? A gente gosta muito de saber sobre medicina, vai às vezes procurar no Google. Então, lá é um lugar complicado, precisa saber de onde tem informação de qualidade. Aqui tem informação de qualidade de grandes profissionais. Então, vai acompanhando a gente por aqui e até o próximo episódio. Até lá. Até mais.